Boa noite, pessoal. Bom, hoje vamos falar um pouco sobre teste de unidade. Vamos ver seus objetivos, vamos ver a importância de utilizar teste de unidade, por que devemos utilizar testes de unidade. Vamos também ver alguns padrões para facilitar a utilização dos testes de unidades. E por fim, vamos ter uma demo onde eu vou demonstrar a implementação de alguns testes de unidade utilizando o .NET Core 6. Vamos que vamos, galera. Bom, os objetivos do teste de unidade. Bom, o teste unitário tem como objetivo testar de forma unitária, como o nome já diz, partes específicas do código, como classes e métodos, onde estão concentradas as regras de negócio para validar as mesmas. Bom, e é ideal que um teste de unidade não dependa de códigos externos, como acesso à base de dados ou a resultados de eventos externos, porque o ideal é que o código, que o teste de unidade dependa apenas do código, porque a ideia é ele ser rápido, fácil e prático na implementação. Bom, então, por que realizar teste de unidade? Então, implementando teste de unidade em nossa solução, vamos reduzir os defeitos e bugs apresentados no nosso produto, vamos garantir que a solução atenda à regra de negócio. Por quê? Bom, porque quando estamos implementando testes unitários, temos que entender toda a regra de negócio. Então, entendendo a regra de negócio e validando que aquela regra de negócio está fazendo o que realmente deve fazer, a solução vai ser mais assertiva no final da solução. E também vamos assegurar a qualidade final do produto, porque vamos estar sempre testando e validando a regra de negócio. Então, no final, vamos ter um produto mais redondo, mais assertivo para o cliente. E também é importante falar confiança para manutenabilidade e evolução da solução, porque normalmente quem vai dar manutenabilidade e evolução do sistema não vai ser o dev que desenvolveu, e sim outro dev. E com isso ele pode ter um medo, um receio de pôr a mão na massa para implementar uma evolução ou manutenção do código, com medo de, porque ele não conhece toda a regra de negócio e com medo de quebrar alguma regra de negócio sem perceber. E tendo a cobertura de código, ele vai poder fazer essa alteração, entender a regra de negócio, fazer essa alteração, daí ele vai rodar a bateria de teste e verificar se quebrou um teste ou se não. Se quebrou, ele vai validar a regra de negócio se está certo, ou ele vai verificar se precisa fazer alguma alteração no teste de unidade, porque tanto o código da regra de negócio e o teste de unidade, eles evoluem junto. Então, validando isso, passando o teste de unidade, ele vai subir a release e liberar uma nova versão do sistema. Então, para iniciar com o teste de unidade, o que devemos ter? Bom, de início, um código testável, porque não adianta eu falar que vou implementar teste de unidade e não tenho um código testável. Aí que entra os padrões do Solid, TDD, Clean Architecture. Então, é importante ter um código testável, um código desacoplado, um código não engessado para que eu consiga escrever teste de unidade com facilidade, porque o teste de unidade ele não vem para dificultar o dia a dia, e sim para facilitar. E também é importante saber o que testar. Não adianta eu falar que vou cobrir 100% da minha aplicação se não é necessário, e também não é sempre que temos todo o tempo para cobrir 100% da aplicação. Então é importante identificar então concentrado as principais e mais complexas regras de negócio. E com isso você vai começar por aí, implementar testes de unidades para validar essas complexidades da regra de negócio. E com isso você vai subindo para o grau mais superficial, implementando testes de unidade. É importante também fomentar a cultura do teste de unidade na empresa que você trabalha e para o time que você trabalha, mostrando a importância da implementação e da utilização do teste de unidade, porque devemos implementar, mostrar também que isso não é uma perda de tempo. Eu vejo muitas pessoas que falam que implementar teste de unidade é uma perda de tempo, mas que na real não é. Pode no começo demorar um pouco mais de tempo, mas que no futuro você vai colher esses frutos. Bom, agora partindo para a questão de implementação do teste de unidade. Aqui vou abordar alguns padrões para facilitar a sua escrita dos seus testes. Bom, o primeiro padrão que eu quero falar é o AAA,
Arrange, Act, Assert. É uma das formas de organizar a escrita do teu teste unitário. Bom, esse padrão é bem conhecido no mercado, então é importante você utilizar um padrão conhecido, porque quando o outro dev for pegar para olhar, ele vai bater o olho e vai identificar esse padrão e vai facilitar a leitura do teste. Bom, agora vamos passar por cada A desse padrão. O primeiro é o arrangement. São realizados por É onde realizamos preparativos para implementar nosso teste de unidade, ou seja, é onde injetamos nossa dependência, instanciamos alguma classe específica, passamos os parâmetros que queremos utilizar. Após isso, vem o ACT, que é a etapa onde vai acontecer a ação do método que queremos testar. Ou seja, preparamos ele, passamos o parâmetro que queria e agora vamos executar a ação desse método para ver se ele se comporta exatamente como querias. E por último é o assert, que no caso é o resultado desse comportamento que provocamos no act. E com isso, nessa etapa do assert, vamos fazer verificações para ver se nossos métodos estão atendendo e se comportando conforme esperado. Bom, e por último, falar também temos um padrão, o Red Green Refactor, que facilita muito na vida do dev na hora de implementar a teste de unidade. Ou seja, você deve implementar testes primeiro, todos os testes falhando, de forma mais simples para ele falhar. Isso vai ajudar você a ter ideias de novos testes quando você estiver criando seu teste. Então, olha, eu podia testar esse método. Então, você vai lá e implementa o teste falhando. E depois você faz cada um desses testes passar da forma mais simples possível. E depois você vem o refactor, onde você vai refatorar o código, reutilizar código, escrever o código de forma mais fácil e entendível. Isso é um dos pilares do TDD, mas não é um assunto que vamos abordar hoje. Bom, e na hora, como identificar o que testar? Bom, aqui eu separei algumas perguntas que, no caso, você conseguir responder elas para o método que você quer testar, tem grande chance de você estar construindo um teste importante. No caso, as perguntas são: o que eu estou testando? Você tem que saber a regra de negócio, saber o porquê você está testando aquilo, qual a importância daquele, qual a complexidade daquele código. Então, saber o que você está testando. E depois, saber o comportamento do método. Não adianta você saber toda a regra de negócio e não compreender o que está acontecendo naquele método. Então, é importante você saber a regra de negócio, entender o que aquele código que você vai testar está acontecendo e, por último, você saber o que aquele método retorne. Porque você vai ter que pegar o retorno desse método e fazer as validações para ver se a regra de negócio está atendendo. Agora vamos para a nossa demo. Nossa demo vai ser em C Sharp com .NET 6. Bom, aqui deixei uma frase para vocês refletir que diz: ter uma visão única da importância dos testes como um todo na empresa é fundamental para um código testável. Para vocês refletirem. Deixa eu beber um pouco de água aqui. Bom, nosso exemplo hoje vai ser um exemplo bem simples. Vou exemplificar uma calculadora simples onde vai executar as 4 operações. Então, deixa eu abrir meu Visual Studio aqui para compartilhar com vocês. Criar um novo projeto. Vamos criar um projeto de console mesmo, porque é só para demonstrar como utilizar teste unitário. Então, não precisa criar um Web API. Um console vai nos atender bem.